Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Amém? Nós vamos ler um trecho longo, presta atenção para você não perder nada. Vamos ler a partir do 28 até o 55. Diz assim: cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto mudou e a sua roupa se tornou branca e resplandecente. E 2 homens falavam com ele, a saber, Moisés e Elias. Eles apareciam em glória e falavam da partida de Jesus, que estava para acontecer em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele haviam sido vencidos pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória e os 2 homens que estavam com Jesus. E quando estes se afastavam dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Mas sem saber o que dizia. Enquanto ele ainda estava falando, veio uma nuvem sobre eles. E ao entrarem na nuvem, ficaram com muito medo. E da nuvem saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. E depois que se ouviu a voz, Jesus ficou sozinho e eles se calaram. E durante aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão foi ao encontro de Jesus. E um homem na multidão clamou: Mestre, por favor, dê atenção para o meu filho, meu único filho, porque um espírito o domina, fazendo com que ele grite subitamente e tenha convulsões até espumar pela boca. E mesmo depois de feri-lo, dificilmente o espírito o larga. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Traga-me aqui o teu filho. E quando ele vinha chegando, o espírito maligno o derrubou e provocou mais uma convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito maligno, curou o menino e entregou o menino ao seu pai. E todos se maravilhavam com a majestade de Deus. E admirando-se todos com o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: preste muita atenção nessas palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essas palavras. O sentido delas estava encoberto, para que eles ainda não compreendessem. Mas eles temiam perguntar mais a esse respeito. Então surgiu entre eles uma discussão sobre qual deles era o maior. Mas Jesus, percebendo o pensamento dos seus corações, tomou uma criança, colocou-a junto de si e disse a eles: qualquer pessoa que recebe essa criança em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Porque quem for o menor entre vocês, esse será o grande. E João disse: Mestre, nós vimos um homem que estava expulsando demônios em teu nome. Nós proibimos, porque ele não nos acompanha. E Jesus respondeu: não o proíbam, porque quem não é contra vocês, é por vocês. Quando se completavam os dias para que ele fosse elevado ao céu, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. E eles entraram num povoado de samaritanos, para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não o receberam, porque ele estava indo para Jerusalém. Quando viram isso,
os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, quer que nós mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, voltou-se para eles e os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Até aí. Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, meu Deus, que nessa noite a tua sabedoria, ela não seja apenas comunicada, mas que ela seja revelada a cada homem, a cada mulher que está aqui nesse lugar. Que a nossa vinda à tua casa não seja inútil, não seja em vão. Que o Senhor possa nos abrir os ouvidos nessa hora. Que o Senhor possa nos abrir o entendimento. Que o Senhor possa nos abrir o coração para que a tua palavra venha. E tudo aquilo que é contrário, todo espírito contrário ao teu Santo Espírito, tudo aquilo que se move contra a tua palavra, tudo aquilo que se move contra a tua sabedoria, contra o conhecimento do Senhor, contra o teu conselho, meu Deus, desde já nós denunciamos e nós declaramos que o Espírito do Senhor está sobre esse lugar. E que essa casa é tua, e que esse lugar é teu, e que as vidas pertencem a ti. E ainda que nós estejamos sendo guiados por outro espírito que não seja o teu, nessa noite, o Senhor nos dará a faculdade, a possibilidade de nos desfazermos de todo engano e de passarmos a ser discernidos e distinguidos como homens e mulheres que caminham debaixo do Espírito do Senhor e que sabem a quem pertencem. Por isso vem com a tua glória, vem com a tua luz sobre nós. Meu Deus, onde há trevas, entra com a tua luz. Tudo aquilo que está oculto em nós, oculto a nós mesmos, que o Senhor possa trazer a luz, trazer a superfície, para que nós possamos sair daqui hoje edificados pela tua palavra, pela tua presença e pela comunhão do corpo de Cristo nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Aplauda o nome de Jesus Cristo, Ele merece. Aplauda com vontade, com gosto, porque Ele é Deus. Nós lemos aqui nesse trecho do Evangelho de Lucas alguns momentos diversos de Jesus com os seus discípulos, em particular alguns momentos com os seus discípulos mais chegados e com o discípulo mais que chegado. A gente acha que João era perfeito, que era um santo, né? E a gente vê aqui que não era bem assim. Que tinha também falhas, tinha também deficiências, que tinha também coisas para serem aperfeiçoadas na sua vida. E nós vemos aqui, na sequência de fatos, que eles tiveram experiências muito fortes com o Senhor Jesus. Nós vemos que Jesus levou esses três para o alto do monte, e lá eles viram a sua glória, nós lemos aqui. Viram a sua glória. Viram a sua face transfigurada, viram sua roupa resplandecer. Eles ouviram do meio de uma nuvem a voz do Pai dizendo: esse é o meu filho, esse é o meu eleito. Ouçam o que Ele está dizendo para vocês. Eles ouviram como eu estou falando aqui com vocês nessa noite, a voz do Pai, apresentando Jesus como seu filho. Eles já tinham a revelação de que Jesus era o Messias, mas o Pai veio e falou em alta voz, em bom tom. Ele não é apenas mais um como Moisés e Elias, Ele é o meu filho. Dei ouvidos a Ele. Depois eles descem do monte, e a multidão vem, cerca Jesus, e um pai com seu filho, possuído por espíritos malignos, fala: Jesus, eu pedi para os seus discípulos expulsarem, eles não conseguiram. Então aqui nós lemos que eles viram a majestade de Deus, quando Jesus cura aquele menino. E ao mesmo tempo, curiosamente, nós notamos, e o texto deixa muito claro, que embora eles estivessem tão próximos de Jesus, caminhando dia e noite com Jesus,
ouvindo Jesus, vendo Jesus operar, presenciando o estilo de vida de Jesus, que falava muito mais, eu acredito, do que os seus ensinamentos. Mesmo assim, eles já tinham sido ungidos, enviados para pregar, enviados para curar, enviados para fazer uma pá de coisa, para multiplicar pães, para expulsar demônios, para curar enfermos. Jesus já tinha enviado. Mas nós vemos duas coisas. Primeiro, diga, eles tinham limitações. Porque o pai do menino diz aqui no versículo 40, eu pedi para os teus discípulos, mas eles não puderam. E Jesus atribuiu esse fato à incredulidade. Porque havia incredulidade. Ele diz, ó geração incrédula. Vocês não têm fé suficiente para fazer isso. Porque eu já enviei vocês, eu já ensinei, já ungi, já comissionei. E segunda coisa, nós vemos que eles ainda tinham atitudes muito carnais. Mesmo convivendo 24 horas por dia com o estilo de vida manso e humilde de Jesus. Não havia falsidade em Jesus como há nas nossas vidas. Ele era sinceramente humilde e manso de coração. E os caras presenciavam isso todo dia. E nós vemos aqui no verso 46 que eles eram competitivos. Que eles ficavam para trás enquanto Jesus servia. Eles ficavam para trás discutindo, se comparando quem era o maior, quem era o melhor. No versículo 49, nós vemos que eles eram críticos, porque eles censuravam pessoas que não andavam junto com eles, não aceitavam que outras pessoas pudessem ser usadas por Deus em nome de Jesus. E a terceira atitude carnal que nós vemos é que quando eles foram rejeitados, eles não reagiram com misericórdia. Eles ficaram com raiva, com desejo de vingancinha. Porque os samaritanos eram um povo inimigo do povo de Judá. E quando eles souberam que eles estavam indo para Jerusalém, em Judá, eles se fecharam, eles os rejeitaram. E diante dessa rejeição, quando Jesus já havia ensinado, orem pelos seus inimigos, abençoem os que vos perseguem, isso já tinha sido dito. Eles se viram para Jesus e falaram, Jesus, o Senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu? Diante dessa sequência de manifestações carnais, Jesus os repreende, diz a palavra. Jesus, voltando-se para eles, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não entenderam nada, porque no reino de Deus, o maior é o menor. Se o cara está expulsando demônios em meu nome e os demônios estão saindo, qual é o problema? Só porque ele não é teu amiguinho? Eu não vim para destruir os pecadores, mas eu vim para salvar os pecadores. De que espírito vocês são? A gente não leu, mas no verso 56 ele fala isso. O Filho do Homem não veio para destruir pecadores. O Filho do Homem veio para salvar. Você está orando para cair fogo e consumir a vida dos caras. Cá para nós, se Jesus pensasse de nós o que esses discípulos pensaram, não tinha um aqui. Né? Hoje de manhã eu estava aqui dando meu testemunho para o pessoal, no café da manhã. E como é bom dar esse testemunho, eu estou amando esse café da manhã, porque às vezes a gente se esquece que Deus tirou a gente do monturo, né? Se fosse há 15 anos atrás, cara, eu escarnecedora, falava mal de cristão, repudiava, zombava. Se Jesus olhasse para mim, essa Sheila não me quer, queima. Né? Esse Miguel aí escarneceu da minha palavra, incinera.
né? Desprezou minha pregação. Pega ele. Queima. Imagina. Nós só estamos aqui porque, na verdade, Jesus não veio para destruir os pecadores, mas ele veio para salvar. E porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Só por isso, cara. Porque se ele tivesse o mesmo raciocínio que Tiago e João, o apóstolo do amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, ele escreveu. Mas ele queria mandar fogo no samaritano, cara. Ó, pega ele, Jesus. Porque depois que o Espírito Santo veio, a coisa se revelou de uma maneira diferente. O Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre esses homens, amém? Eles tinham um ensinamento, um conhecimento adquirido, visto, mas o Espírito Santo ainda não habitava neles, mas ele habita em nós, cara. E aí que está o problema, e é disso que nós vamos falar. Porque aqui, nesse período que nós lemos essas coisas todas, os discípulos, eles já tinham entendido que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. Mas o que Jesus quis falar aqui, nesse último versículo que a gente leu, é que embora eles tivessem esse entendimento e até mesmo essa revelação, porque Jesus disse a Pedro: você é bem-aventurado, porque não foi um homem que te deu essa informação, mas quem te revelou quem eu sou foi meu Pai que está no céu. Amém? Eles tinham revelação. Mas eles ainda não eram totalmente movidos pelo mesmo Espírito de Cristo. Na hora da pressão, na hora que o cerco apertava, as ações, as palavras, os pensamentos deles se revelavam que não eram guiados e movidos pelo Espírito de Deus. Na hora da opressão demoníaca, que chegou um menino espumando, na hora que eles foram testados na vaidade, no discernimento e na misericórdia, ficou claro aqui que eles estavam sendo movidos por algum outro espírito, mas que não era o mesmo espírito que movia Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque do meu não é. Quando Jesus faz essa colocação, eu creio que ele quis trazer uma reflexão para aqueles discípulos. Jesus tinha em mente a intenção de que eles se perguntassem: que espírito está movendo a gente então? De onde estão vindo essas ideias? Por que eu estou tendo esse comportamento? Que influência é essa então? Se Jesus está falando que a gente não sabe de que espírito a gente é, nos repreendendo, então não deve ser o espírito dele. Sim ou não? Sim ou não? Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque algumas semanas, umas 2, 3 semanas atrás, eu estava orando e eu tive uma visão curiosa. E eu não sou uma pessoa que sabe manusear esses programas de editar imagem, mas eu tentei com o meu paintbrush reproduzir a minha visão para que vocês entendessem o que eu estou falando. Eu queria mostrar para vocês, se puder colocar aquelas 2 imagens que eu passei para vocês. Vocês conhecem esse candelabro? Quem já viu esse candelabro? Se chama menorá, tá? Ele tem um significado e a gente vai falar um pouquinho sobre isso antes de dizer propriamente a palavra. Eu tive uma visão, mas não assim. Mostra outra figura. Eu tive essa visão. De uma menorá faltando 5 braços. Aí na hora eu falei: meu Deus, que trem é esse? Que negócio esquisito é esse, né? Só que isso aqui não saía da minha cabeça. Eu falei: gente, isso é uma menorá, só que isso é uma menorá defeituosa. Isso é uma menorá com 2 lâmpadas. Só que a verdadeira menorá tem 7.
E eu fiquei orando. Eu falei, bom, para eu entender a menorá defeituosa, deixa eu começar meditando na menorá boa, na correta. Volta lá para boa. A menorá completa eu sei o que significa. Eu quero compartilhar com você que por acaso não saiba. Ela representa a plenitude do Espírito de Deus. Como diz em Apocalipse 4, verso 5, representa os 7 Espíritos de Deus. Plenitude do Espírito que estava sobre Jesus, que movia Jesus, que impulsionava Jesus, que levava ele até a motivação correta, a falar as palavras corretas, a ter os comportamentos, as reações. Essa plenitude, os 7 Espíritos de Deus que estavam sobre Jesus, plenitude que Ele quer derramar sobre mim e sobre você nesse tempo. Amém? Que 7 Espíritos são esses, pastor? Estão lá em Isaías 11, verso 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. São esses 7 Espíritos que fluíam como um rio de água viva de dentro de Jesus, por onde Ele ia, para desfazer as obras do diabo, para curar enfermos, para abrir portas de prisões aos presos, para revelar o que estava em oculto. E nós precisamos desses 7, para ontem. Precisamos para ontem. Então, se você não sabe como orar, começa a profetizar esse versículo sobre a tua vida. Dobra o teu joelho, pega essa escritura, põe tua mão sobre a tua cabeça e fala: Deus, que venha sobre mim o Espírito do Senhor, que venha sobre mim o Espírito de sabedoria, que venha sobre mim o Espírito de entendimento. Começa a profetizar, meu. Que você vai ser cheio desses 7 Espíritos. Porque não tem como a gente resistir às tentações, às pressões, à opressão demoníaca, às setas na mente, aos levantes, às afrontas das pessoas, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Andando na carne não tem como, querido. Não tem como. E o que eu entendi quando eu vi essa menorá defeituosa, com 2 pernas? Que muitos de nós tem o Espírito Santo, mas já estão quase sem. Estão mais sem do que com, porque está faltando 5 pernas, só tem 2. Quase apagados, quase mortos. Exatamente como diz em Apocalipse 3. Isso diz Jesus, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que está vivo, mas está morto. Seja vigilante e confirma os outros que estão para morrer, porque eu não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Essa aqui é a menorá de 2 pernas. Ainda não morreu, mas falta só 2 lamparinas para o espírito ser extinto, para romper a aliança, para quebrar a comunhão de vez. E por isso nessa noite, essa pergunta, essa reflexão que Jesus levou os seus discípulos a fazerem, eu creio que o Espírito Santo quer fazer para nós. De que espírito vocês são? Que espírito tem movido a sua vida? Isso me trouxe um grande temor, porque eu identifico várias vezes que tem espíritos que não são o Espírito de Deus querendo me incentivar a fazer coisas, para que o espírito vá embora, para que o espírito seja entristecido, para que o espírito seja apagado em mim. E nós temos que definir, querido, se nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito do Cordeiro, o Espírito do Leão de Judá, ou se nós somos movidos pelo Espírito do Anticristo. Ai, eu não sou, credo. Sinal da cruz, né? Misericórdia. Será? Será?
O espírito do anticristo, o espírito da serpente, do dragão, do leviatã. Você pode dar o nome que você quiser. Mas você tem que saber que esse espírito é oposto ao espírito de Cristo. E quando Jesus viu que eles estavam agindo no espírito oposto, ele pegou e ele falou: não, peraí. Vocês precisam ser repreendidos. Porque vocês não sabem de que espírito vocês são. E vocês estão caminhando comigo, vocês estão falando o meu nome, então vocês decidam de que espírito vocês são. Que espírito tem movido as nossas vidas? Que espírito tem movido as nossas motivações? Que espírito tem movido os nossos pensamentos? Que espírito tem movido as nossas decisões? A palavra nos dá características do espírito do anticristo e daqueles que andam com ele, dos seus comandados. Espíritos que têm levado muita gente para o buraco. E eu quero falar de algumas facetas, porque a gente precisa identificar, a gente só pode repreender, rejeitar e mandar embora da nossa vida e resistir àquilo que a gente conhece. Amém? Uma das facetas desse espírito, que é contrário ao espírito de Cristo, é o espírito de engano. Diga, espírito de engano. Apocalipse 12:9 diz que foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele é um enganador. Em 2 Coríntios 11:3, Paulo diz: mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os sentidos, os entendimentos de vocês, e vocês se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. O espírito de engano, nós lemos que um dos 7 espíritos de Deus é o espírito de entendimento. O espírito de engano, ele vem para colidir, para apagar o espírito de entendimento. Quando você, de uma forma carnal, começa a abraçar um evangelho distorcido, quando nós passamos a viver um evangelho segundo a nossa vontade, quando nós queremos arrumar um jeito de fazer, de legitimar, de chancelar a nossa vontade, mas ainda assim ficar com Jesus. Você já parou para se perguntar por que a serpente enganou Eva? Como é que isso foi possível num mundo perfeito, num cenário perfeito, numa comunhão com Deus absoluta? Como é que isso foi possível? Já parou para pensar? Isso só foi possível porque Eva já sabia muito bem o que fazer. E mesmo sabendo muito bem o que fazer, ela foi rodear o lugar onde ela não deveria estar. E quando perguntada acerca do que Deus disse, o que ela já sabia muito bem, ela deu ouvidos a uma nova versão na linguagem diabólica de hoje. Porque Satanás nunca vai chegar para uma pessoa que tem conhecimento falando uma mentira absoluta. Ele vai trazer uma pulga atrás da orelha, para que você comece a meditar, para que você comece a pensar em situações, em coisas, e comece a cultivar raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus, contra aquilo que Deus já falou. E aí a gente começa a pisar na areia movediça. Eu tenho visto o seguinte: o engano, se a gente pode fazer uma ilustração, o engano é como uma areia movediça. Quando alguém aqui já pisou em areia movediça? Só eu? Não, tem mais uns ali. Gente, foi uma situação horripilante, não dá nem para contar. Mas você começa achando: ai, que legal, que engraçado, ai, que gostoso. Quando você vê, já está aqui.
Eu tinha 10, eu vou ter que contar, que agora é muito esdrúxulo. Eu tinha 10 anos de idade, eu estava com os meus pais, em Trancoso, na Bahia. E nós, andando pela praia, desapercebidamente penetramos numa área que era de nudismo. Mas nós não estávamos nus, tá? Fica tranquilo. Nós estávamos de maiô, biquíni, mas entramos na área de nudismo e achamos esquisito, ficamos desconcertados, né? Os caras grandão, fortão, nu, a gente, nossa, negócio esquisito. Aí a gente fugindo, né, dessa área de nudismo, de repente eu vejo a areinha. Ai, que legal, olha. Areia movediça. Eu comecei a afundar. Meu pai tentou me tirar, não conseguiu. Minha mãe tentou me tirar junto com meu pai, não conseguiu. Daqui a pouco vem 3 negão pelado para me tirar de dentro da lama. Foi a cena mais esdrúxula, acho que de toda a minha vida. Mas graças a Deus pelos 3. Porque senão eu não estava aqui para contar a história, né? Mas por que eu brinquei? Por que eu não pus o pé e logo, opa? Porque é gostosinho. É legal, é engraçadinho a maneira como ela se move no seu pé. Só que quando você vê, quando eu vi, eu estava aqui. Eu quase fui tragada. Precisou de 5 adultos para me arrancar de lá. E quando a gente começa a flertar com o engano, é assim também. Precisa de gente poderosa no Espírito Santo para te arrancar do engano, viu, filho? Não brinca com engano. É uma areia movediça que começa quando a gente se enche de questionamento, distorcendo a verdade. E é engraçado porque muitas vezes uma verdade que já foi absoluta para mim, quando eu estava na simplicidade e na pureza, era absoluto. Mas agora que eu comecei a dar ouvidos a algumas coisas, a algumas pessoas, eu acho que não é bem assim. Será que foi isso mesmo que Deus disse? A serpente falou para Eva, será que você não entendeu errado? Que um Deus tão bom vai te negar algo tão gostoso, tão legal, cara? Será que é isso mesmo que Deus disse? Aí quando eu começo a questionar e a verdade de Deus já não é mais absoluta, ela passa a ser relativa, eu começo a não me mover mais pelo que Deus disse. Eu começo a me mover pelo que eu acho ou pelo que eu quero. E aí, quando o que eu acho e o que eu quero passa a ser mais importante do que o que Deus diz, é um péssimo sinal. Quando mesmo sabendo o que eu tenho que fazer, eu começo a matutar. Será que eu faço? Será que eu não faço? Mas eu já sei a resposta. Mas por que eu estou pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Isso é contra a promessa de Deus para mim, mas eu já estou esperando há tanto tempo. Isso não é o tempo de Deus para mim, mas, opa, quando tem muito mais, cuidado. Quando você começa a dar ouvidos a influências que te levam a violar princípios que antes para você eram claros como a neve. Nós não estamos nos movendo pelo Espírito de Cristo quando essas coisas vão acontecendo com a gente. E sabe qual a consequência disso? É que as nossas lâmpadas vão começar a apagar, uma após a outra. Isso não acontece do dia para a noite. Você não é uma pessoa que está com as 7 lâmpadas acesas e de repente você vai embora e fica louco no mundo. Isso não existe. Primeiro apaga uma lâmpada, você fica com 6. Eu estou mais para bom do que para ruim. Mas você já não está perfeito diante do teu Deus. Aí apaga uma outra. Você tinha 7, agora você está com 5. Mas melhor 5 do que 4. A gente é terrível, né?
A gente se nivela por baixo, cara. Camarada tá cego, sem braço, sem pé. Fazer é melhor vivo do que morto. Meu, o diabo já levou tudo, só não levou tua respiração, cara. Acorda. Enquanto a vida é esperança. Meu Deus. Para. Poxa. Vai apagando. Uma lâmpada aqui. Outra lâmpada do outro lado. Outra lâmpada aqui. E aí a gente tem essa visão de uma menorá defeituosa, com 2 braços. E é interessante porque esse espírito de engano, ele é um espírito doce. Ele é um espírito lisonjeiro, bajulador. A Bíblia diz que ele é sensual, porque seduz o nosso coração. É atraente. Em Judas, versículo 17, diz assim: amados, se lembrem das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, que andam segundo as suas ímpias inclinações. Esses são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo. Quando a gente está andando segundo as nossas vontades, segundo os nossos achismos, a gente não consegue andar em unidade, a gente começa a causar divisão. Por isso Paulo disse lá em Romanos 16, 17: irmãos, eu peço que vocês prestem atenção naqueles que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que vocês aprenderam. Se desviem deles, porque os tais não servem a Jesus Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre. Com palavras suaves e lisonjas, enganam os corações dos inocentes. Você quer se livrar do espírito de engano? Preste atenção em pessoas que, com um papo muito legal, muito doce, falando: cara, você é uma bênção, como eu amo sua vida em Cristo. Promovem facção, divisão, fofoca, maledicência, desabafos e murmuração sobre pessoas que não têm oportunidade de se defender. Porque Paulo disse aqui: tais pessoas não servem a Cristo, elas servem o seu próprio umbigo. São sensuais, com palavras doces, seduzem e enganam corações de pessoas inocentes, que estão na simplicidade e na pureza de Cristo Jesus, que às vezes não conhecem ainda a palavra de Deus de uma forma profunda para se defender. Se você for estudar, estuda a ação de Jezabel, como lição de casa. Vai lá em 1 Reis, 2 Reis, vê como Jezabel agia, com um jeitinho sedutor, manipulador, obstinado, mas não, calma, meu amor, não, tudo bem, não vai ficar assim, pode deixar que eu vou dar um jeito. Mas por trás, sabe o que o espírito de engano faz? Ele levanta bem a tua bola e depois ele corta. Ele levanta a tua bola para dar um saque viagem mesmo, viu? Para te tirar do reino de Deus, para te mandar lá para os quintos dos infernos. Por isso que a gente tem que ser astuto, ligeiro, porque quem vacila cai na teia do espírito de engano. Sabe o que diz lá em Jó, um versículo que eu amo, capítulo 12, verso 11: por acaso o ouvido não prova as palavras como o paladar prova o alimento? Você tem que provar o que você está ouvindo, você tem que provar o que entra aqui.
E se você não sabe distinguir, peça ajuda para os universitários. Mas se você sabe, e se você sabe que é coisa ruim, que é porcaria, qual é a dúvida então? Por que você recebe? Por que você acolhe? Por que você dá ouvidos? Por acaso o teu ouvido não prova as palavras como a tua boca prova o que você come? Ou por acaso você come cocô? Ou por acaso você bebe xixi? Eu garanto que aqui ninguém faz isso. Ai, credo. E por que não ai, credo para aquilo que você deixa entrar no teu ouvido sem provar? Por que não? Por acaso o teu ouvido não prova as palavras que você ouve, como o teu paladar prova o alimento que você põe na tua boca? Você só come se for coisa boa. E por que você não usa o mesmo critério para aquilo que você ouve? O espírito de engano, ele está associado com o espírito de manipulação. Diga, espírito de manipulação. Quando as pessoas distorcem situações, distorcem a palavra de Deus, distorcem, achando que vão se beneficiar daquilo, mas na verdade é para a sua própria destruição. Em 2 Pedro 3,14 fala sobre isso, eu quero ler. Amados, como vocês estão aguardando essas coisas, a volta de Jesus, procurem diligentemente que por Ele vocês sejam achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tenham por salvação a paciência do nosso Senhor, como também o nosso amado Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Como ele fez em todas as suas cartas, falando nela acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, e pessoas inconstantes distorcem. Tem coisas na palavra que não são tão claras, que não são de tão fácil entendimento. Mas aquele que tem simplicidade e pureza consegue compreender. Mas aquele que não quer compreender, ele distorce. Como faz também com o resto das escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e decaiam da vossa firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui, não decaia da tua firmeza. Não negocie os teus valores, não negocie a doutrina que você aprendeu, não negocie aquilo que você tem compreendido com simplicidade, com pureza na palavra pelo Espírito Santo. Não se manipule. Não se deixe manipular e nem manipule pessoas. Se apegue no espírito de sabedoria, se apegue no espírito de conselho que há em Cristo Jesus, para que você não decaia, mas para que você cresça em graça e conhecimento. Amém? Não retroceda. Não retroceda. Porque o espírito de engano nos leva à confusão. O espírito de engano está associado com o espírito de confusão. Olha quantos espíritos ramificando, né, do espírito de engano. Quanta gente está perdida, confusa, que nem cego em tiroteio, atormentadas por pensamentos, por sentimentos, sem paz nenhuma, dentro das igrejas, cara. Por causa de tudo isso que a gente está falando. Porque de um lado você vê a Bíblia, de outro lado você dá ouvido ao espírito de engano, de outro lado você permite ser manipulado, ou manipula situações, e aí a confusão é geral. Como Jesus disse, aí você fica sem saber de que espírito você é.
Vós não sabeis de que espírito sois. Eu tenho para mim o seguinte, cara. Que nós temos que ser homens e mulheres o suficiente para assumir as nossas posições. Eu não quero obedecer. Glória a Deus pela tua hombridade em declarar isso. Glória a Deus, cara. Pelo menos você é homem para falar. Agora tem pessoa que fala, não, eu quero obedecer, mas eu não concordo. Mas eu vi na internet um vídeo, mas eu vi uma entrevista de não sei quem. Peraí, cara. Você não quer obedecer, é um direito seu. Você é livre. Livre. Mas não distorça a Bíblia. Não distorça as situações para se justificar. Amém? A gente tem que ser homem e mulher para assumir as nossas escolhas. Outro dia eu ouvi de uma pessoa, eu amo Jesus, mas eu quero viver esse relacionamento no mundo. Eu falei, desculpa, seja suficientemente, tenha hombridade para dizer, eu não amo Jesus. Eu queria amar Jesus, mas eu não amo. Seja honesto, né? Não manipule. Hoje tem evangelho para tudo quanto é gosto, por quê? Por causa disso aqui. Cara, o meu médico, meu oncologista, que em nome do Senhor Jesus vai se tornar um servo de Deus. Mas hoje ele é ateu. E ele, toda vez que eu vou amanhã, inclusive orem por mim que eu tenho consulta. Porque ele me empareda, meu. Com 2 canos e começa a me fazer pergunta. Que eu tenho que ter doutorado em divindades para responder. Porque o cara é muito crânio. E ele me perguntou, por que tem tantas visões sobre o mesmo livro? Aí eu falei, por causa do interesse humano. Porque a Bíblia é uma só, a Bíblia se auto-interpreta, um trecho explica o outro, a visão é única. Porém, quando entra o interesse humano, aí a interpretação varia de acordo com aquilo que as pessoas querem fazer. Ele falou, mas tem assuntos tão claros. E as pessoas usam a mesma Bíblia para justificar posições diferentes. Eu falo, eu me envergonho. Eu falei para ele, eu como cristã me envergonho por isso. Porque eu entendo que da mesma maneira que a igreja deveria ser uma só, a palavra deveria ser entendida de uma forma só. Mas infelizmente, o ser humano é podre, né, cara? Mas Deus não é. Falei para ele. Jesus não é. E quem anda com pureza, como uma criança na palavra, tem fruto. Falei, eu posso te garantir isso. Agora quem distorce, eu já não posso dizer o mesmo. Porque hoje em dia, meu irmão, é coisa de doido, né? Tudo. As pessoas estão arrumando tradução diferente. É uma loucura. Para justificar coisas, ao invés de assumir. Eu quero viver no pecado. Tenho esse direito. Você tem todo o direito, cara. Mas as pessoas, debaixo de um espírito de engano, para agradar pessoas, para atender necessidades humanas, tem distorcido a palavra. É por isso que tem tanta visão diferente sobre assuntos que são tão claros na Bíblia, que tem 10, 15 versículos acerca do negócio, e a pessoa pega um que é mal explicado e fala, não, mas esse... Poxa, esse pode não ser tão claro, mas tem 12 que são. Fica com os 12 que são, cara. Ó, gente. Cuidado para não buscar o que você quer ouvir, porque uma coisa é o que você quer ouvir, outra coisa é o que Deus quer falar. Quando você busca não o que Deus quer falar, mas o que você quer ouvir, o espírito de engano está te esperando, cara, de braços abertos. Nós temos que ser cristãos, como os cristãos lá que falam em Atos 17, cristãos de Bereia, bereano.
Fala, eu sou um bereano. Porque naquele tempo já era uma loucura esse negócio de falso profeta, falso mestre, falso apóstolo. A gente vê isso, é muito claro na Bíblia, não é coisa do nosso tempo. Sempre teve. Mas diz lá que os crentes de Bereia, eles eram mais abertos ao Espírito Santo. E tudo que eles ouviam, eles conferiam nas Escrituras. E é assim que nós temos que ser. Porque se você quiser encontrar alguém que concorde com algo errado, pode ser a coisa mais esdrúxula, você vai encontrar. Te garanto. Você vai encontrar. Porque a Bíblia diz que você vai encontrar. 2 Timóteo 4,3 diz o seguinte: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina é a Bíblia literal como tal. Mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. O que é fábula? Fábula é coisa que não existe, história da carochinha. Conto de fadas. E é isso que a gente tem visto. Amém? Você quer se livrar do espírito de engano? Diga sim. Então se sujeite ao espírito da verdade. O espírito da verdade, João 14,17 diz: aquele que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. A verdadeira obediência, queridos, não é baseado em manipulação, nem por ordem de homens, é porque você ama a Deus. E você tem todo o direito de entender a palavra de Deus e de buscar esse entendimento em pessoas que tenham mais experiência e maior tempo de caminhada que você. Você tem todo o direito de querer entender. Mas eu e você não temos nenhum direito de distorcer, nem de manipular. Não temos esse direito. Não vamos entrar por esse caminho de fábula, de loucura, de engano. Ai, mas eu gosto de manipular, então abre uma farmácia de manipulação. Pronto, vai ficar rico. Mas não manipula a palavra de Deus. Desculpa. Como é que a gente pode buscar Deus, buscar entendimento das coisas de Deus, do tempo de Deus, do que Deus tem para nós, sem dar margem para o espírito de engano, pastora? Primeiro, a Bíblia é autoridade absoluta. Os princípios da Bíblia vêm em segundo lugar. Primeiro vem a palavra, depois os princípios. Porque os princípios tocam situações, tocam pessoas, tocam coisas externas, amém? Mas a gente tem que ter uma certeza no nosso coração quando a gente começa a buscar entender as coisas de Deus. Deus é sempre bom, diga sempre bom. Sempre justo. Sempre verdadeiro. Sempre tem as melhores intenções. Sempre sábio. Está sempre certo. E só por causa de tudo isso, não precisa repetir. Por causa de tudo isso que você acabou de dizer, porque Ele é sempre bom, sempre justo, sempre verdadeiro. Por causa disso, você pode obedecer por fé. Fé é aquilo que você ainda não vê e talvez ainda nem compreende muito bem. Mas por entender que Deus sempre tem as melhores intenções em mente, que Ele sempre vai ser mais sábio do que eu e que você, que Deus está sempre certo, que Deus não erra. Você pode, guiado pelo Espírito de Deus, andar por fé. Porque a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 14:33, que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Onde tem confusão, o Espírito Santo saiu. O espírito de sabedoria se apagou. O espírito de conselho foi extinto. Estão entendendo? Esses espíritos enganadores, essas doutrinas de demônios, vêm para apagar as nossas lâmpadas. Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz.
Que tipo de paz? Eu não vou mais ter problema na minha vida? Não. É o tipo de paz que o mundo não te dá. É paz na guerra. É o tipo de paz que a religião não tem como sustentar. Você fica em paz por um tempo, quando você tem uma vida religiosa. Mas não por muito tempo. Porque a religião não tem como sustentar você vivendo em paz. Isso é impossível. E aí entra um outro espírito, que está junto com o espírito de engano. O espírito de religiosidade, diga, espírito de religiosidade. O que esse espírito faz, pastor? Esse espírito endurece o nosso coração. Nos leva a desprezar as pessoas que são diferentes de nós. Esse espírito nos leva a ocultar pecados para manter uma falsa aparência diante das pessoas. E nos desabilita, vai apagando as nossas lâmpadas. Você funciona num piloto automático, repetindo as coisas corretas, porque você conhece, como se fossem um mantra. Mas já não tem mais óleo na lâmpada, porque a unção acabou. A unção de ontem não serve para hoje. Uma vez a gente viu um pregador, ele vendendo um livro. 1975, ano em que Deus visitou Recife. Eu olhei para o pastor Érico, ele olhou para mim e falou, a gente não era nem nascido ainda, foi a última coisa que Deus fez na vida do cara. Jesus. A gente fica contando coisa, né? Do ano passado, do mês passado. Não, quando eu me converti, naquela época da minha vida, cara, a unção precisa se renovar hoje. E a religiosidade não permite que a unção se renove. Você fica um candelabro com a aparência de 7 pernas, mas sem óleo, com a chama não se acende. Pode até estar ali com a aparência de inteiro, mas não tem óleo ali no buraquinho para acender o fogo. Mas aqueles que andam debaixo do espírito de sabedoria e temor do Senhor, não serão apagados, diz a palavra. Pelo contrário, lá em Daniel 12:3 diz que os que forem sábios, aqueles que estiverem debaixo do espírito de sabedoria, e não da religiosidade, resplanderão como o fulgor do firmamento. E aqueles que ensinam a justiça a muitos, brilharão como estrelas. Não tem como, amém? Agora, sabe o que eu acho mais curioso? As pessoas que estão debaixo de um espírito de religiosidade, geralmente já estão debaixo desse espírito de engano e manipulação. E elas começam a acusar outras pessoas de serem religiosas. Pessoas que querem andar em santidade. Ai, você é muito religioso. Por quê? Porque eu quero me santificar? Porque eu quero fugir da aparência do mal? Porque eu não preciso fazer isso ou aquilo para me parecer que eu sou muito louco? Muito legal? Tipo, qual que é, meu? Ah, você é religioso, mas por que você está falando isso, cara? Porque você quer fazer um negócio que você sabe que o Espírito Santo não está no negócio, e você tem que arrumar alguém para botar o foco. Só pode ser. Ai, por que você não bebe? Só um pouquinho. Religioso. Eu não bebo, cara, porque eu tinha centenas de demônios, espírito de vício, Zé Pilintra. E hoje eu sou uma serva, sacerdotisa do Senhor. E a palavra de Deus diz que quando os sacerdotes entravam no santíssimo lugar, no santo lugar, eles não bebiam vinho nem bebida forte. E hoje eu não entro numa tenda, eu sou a tenda. Só por isso. Só por isso. Sou religiosa? Tudo bem, cara. Entendeu? É muito interessante, porque os religiosos, eles querem ficar achando brechas na lei. Não sei se vocês já repararam nisso. É que nem advogado de porta de cadeia, né? Quer ficar arrumando brecha na lei. Ele não se contenta com a presença de Jesus. Ele quer ficar... Porque Jesus, cara, diferente de nós, ele não era pecador.
Não tinha nada para ser acusado. E os caras vinham interrogar, a Bíblia diz, para tentá-lo, para fazer ele tropeçar em palavras, para fazer ele alguma coisa, falar alguma coisa. Peguei ele nisso. Não tinha o que falar de Jesus. E os religiosos ficavam caçando. Ah, mas então, Moisés falou que pode separar e pegar outra mulher. Mas Jesus falou, no princípio não foi assim. Ah, religioso. Estão entendendo? Ficavam com perguntas capciosas, né? Querendo achar algum tropeço em alguma área. Os que acusam de religiosidade é aqueles que são mais religiosos. Porque quem não é religioso não está preocupado em achar quem seja. Está preocupado em curar enfermo, em pregar o evangelho, em pregar a liberdade aos caras. Eu não estou preocupado em ficar analisando quem é religioso e quem não é, Eu estou preocupada em fazer o que Deus mandou fazer. Negar a mim mesma, tomar minha cruz e seguir a Deus. Quando você começa a caçar, fulano, é porque esse espírito está mais para você do que para o fulano, talvez. Tinha os caça-fantasmas, agora tem os caça-fariseu, né? Vai montar uma agência, porque está demais. E você vê as pessoas acusando de religiosidade, muitas vezes, quem quer se apartar do mal, cara. Porque os fariseus acusavam Jesus, e ele não tinha feito nada. Ele só queria se apartar do pecado. Só queria pregar o evangelho, fazer o que o Pai enviou ele para fazer. Estão entendendo? Porque o espírito de religiosidade, ele não instrui. Ele acusa. Ele quer causar, ele quer promover debates, ele quer fazer barraco, ele quer fazer pequenos tropeçarem. Porque há vaidade no espírito de religiosidade. Então você quer angariar seguidores para as tuas causas, para as tuas polêmicas. E essa é uma outra faceta do anticristo, o espírito de acusação. Está lá em Apocalipse 12:10. Diz que ele é o acusador dos irmãos. E o que os discípulos fizeram aqui que a gente leu? Eles não tentaram instruir os caras que estavam expulsando o demônio em nome de Jesus. Eles não chamaram, vem cá, quem são vocês? Quero te conhecer. Vocês conhecem o nosso mestre? Vem cá. Não tentaram conhecer eles. Olha, tinha um cara expulsando o demônio, nós proibimos, viu, Jesus? E Jesus falou, por que vocês fizeram isso, Por quê? Quem falou que ele não é de Deus? Quem falou que eu não posso usar ele? Né? Porque eles estavam movidos já por um espírito de religiosidade. Simplesmente eles julgaram. E Jesus falou, não proíba. Não proíba, não censure. Eles não oraram falando, Deus, tem misericórdia dos samaritanos, porque eles não sabem que eles estão rejeitando o Salvador. Eles quiseram meter fogo. Eles simplesmente quiseram pedir para Deus descer a mão. Senhor, ou converte ou mata, né? Aquela oração bem... Ou converte ou leva. Sem misericórdia. Com coração duro, insensível, que rotula ao invés de tentar compreender. E é interessante porque muitas vezes nós acusamos pessoas, mas ao mesmo tempo a gente também se sente acusado quando a gente está debaixo dessa influência. Uma outra característica é que o espírito de religiosidade, ele nos prende em convicções, em certezas que estão erradas, em teimosias. E sabe o que acontece? O nosso coração se fecha para o novo de Deus. E aí você percebe que o mês passa, o ano passa e nada acontece. Porque a religiosidade fez com que você já está tão convicto em como Deus faz, em como Deus fala, em como Deus opera, no que é, o que não é, que o novo de Deus não vem. E ai daquele que ousar tentar nos mostrar que a gente está equivocado, né? Religioso. Mais uma vez, o espírito de religiosidade, ele nos leva a murmurar ao invés de profetizar. Ele nos leva
a ocultar pecados ao invés da gente se quebrantar. Porque quando a gente está debaixo desse espírito, a gente acha que ninguém é bom o suficiente para caminhar com a gente, para nos ouvir, para nos instruir. Ninguém é bom o suficiente. Fulano, mas tem uma coisa. Fulano, mas tem... mas é que você não convive. Mas é que... Cara, só Jesus é perfeito. Mas Deus tem os seus servos fiéis e íntegros. A Bíblia fala isso. Não diga você o contrário. Há inúmeros homens e mulheres de Deus que a Bíblia nomeia como sendo fiéis, como sendo irrepreensíveis, como sendo justos diante do Senhor, justificados por Cristo Jesus, andando numa vida de arrependimento, de fruto. O Evangelho é o mesmo, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. E quando a gente repele as pessoas por causa da religiosidade, achando que a gente é um pouco menos pior, a gente está equivocado. Porque Gálatas 6,3 diz o seguinte: porque se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e então terá motivo de glória, somente em si mesmo e não em outro. Porque cada qual levará o seu próprio fardo. Eu não posso julgar o outro, porque eu não carrego o fardo dele. Só ele sabe quão difícil é ele ser ele na vida dele. Eu não posso julgar, eu carrego o meu fardo. Eu sei quão difícil é a minha vida. Eu sei quais são as minhas lutas, eu sei quais são as minhas tentações, as minhas inclinações carnais. E quando eu vencer, terei glória somente em mim mesma. Porque cada qual levará o seu próprio fardo. Por isso a gente tem que provar nossa própria obra. E se a nossa motivação for boa, Deus vai nos recompensar. Outra característica do espírito do anticristo é a soberba, e eu preciso pontuar isso. Lá em Jó 41:34 diz do Leviatã: ele é rei sobre todos os filhos da soberba. Ou seja, Jesus não é o rei sobre os filhos da soberba. É um outro espírito. Soberba que nos leva ao isolamento, à independência, e que tem como evidência, eu entendo como um fruto da soberba, o espírito de contrariedade. Quando a gente faz o que a gente faz e não sabe nem mais por quê, é só para contrariar. Tudo que a gente ouve já vem uma contrariedade, vem um pensamento contrário. O espírito de rebeldia, na verdade. De que espírito nós somos? Que espírito nos move? Que espírito nos governa? É só a gente ser cutucado que se revela. De que espírito nós somos? Porque quando a maré está boa, quando você não está passando por luta, quando você não tem problema, quando seus relacionamentos estão tudo bem, é óbvio que quem te move é o Espírito Santo, né? É óbvio. Mas quando você é cutucado por uma crítica, quando você é cutucado por uma traição, quando você é rejeitado, quando você é contrariado na tua vontade, quando você é cutucado por uma tentação, que é muito difícil para você, quando você é cutucado por uma afronta, por uma má notícia, quando você é exposto de uma forma que você não gostaria, qual é o fruto? A Bíblia diz mais ou menos isso. Diga-me qual o fruto e eu digo que espírito te governa. É mais ou menos isso, em outras palavras. Se o fruto, quando você é cutucado, é o amor, é a paz, é a longanimidade, é a bondade, é a mansidão, é o domínio próprio, opa, é o Espírito Santo que governa. Glória a Deus. Mas se o fruto é a ira, a inveja, a inimizade, a facção, a contenda, a manipulação, a impureza, não é o Espírito Santo. E os discípulos foram cutucados, eles foram cutucados por situações, foram cutucados por pessoas, e quando eles foram cutucados foi revelado que eles não estavam debaixo dos 7 Espíritos de Deus que estavam sobre Jesus.
Que espírito tem movido a nossa vida? Espírito de engano ou espírito de entendimento? Espírito de confusão ou espírito de sabedoria? Espírito altivo, orgulhoso, soberba ou espírito de humildade, mansidão? Espírito de religiosidade ou espírito de temor do Senhor? Espírito de ciúme ou de bondade, de inveja ou de benignidade? Espírito de medo ou espírito de fortaleza? Espírito de manipulação ou espírito de conselho? Pelos nossos frutos nós conhecemos qual o espírito que tem nos guiado, que tem nos influenciado, que tem nos conduzido. E se não for o Espírito Santo, a gente precisa se desesperar. A gente precisa se desesperar. A gente não pode simplesmente fechar nossa Bíblia, colocá-la debaixo do braço e ir para nossa casa numa boa. Se a conclusão que nós chegamos nessa noite, que não é o Espírito Santo que tem guiado, na maior parte do tempo, a gente tem que se desesperar. Se tem um dom que a gente precisa clamar para Deus nos dar, é o dom de discernir espíritos. Mas não é para a gente ficar discernindo o espírito nos outros, não. É para discernir na nossa vida. É para a gente, quando está sendo pressionado, falar: tem um espírito de ira querendo me pegar, mas eu não vou cair. Tem um espírito de lascívia querendo me esganar, mas eu não vou ceder. Tem um espírito de corrupção usando a vida daquela pessoa para me tentar, mas eu não vou. Discernimento de espíritos. Se você tem um dom para você clamar diante de Deus, clame por esse. Senhor, me dá discernimento de espíritos. Porque eu quero discernir onde o teu espírito está, onde o teu espírito não está. Eu quero discernir qual é a minha motivação, que espírito está me motivando a fazer isso, que espírito está me motivando a falar aquilo, que espírito está me motivando a reagir dessa maneira. Que espírito? Que espírito? Efésios 4,17, para a gente encerrar, diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os incrédulos, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, e perderam toda a sensibilidade. Se entregaram à depravação, cometendo toda espécie de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, que vem da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, porque nós somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir para quem passar necessidade. E nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça a quem ouve. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, a qual nós tanto esperamos. Amém? Levante as tuas mãos ao Rei. Feche os seus olhos aí no teu lugar, abaixa a tua cabeça.
Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Não deixa mais nenhuma lâmpada se apagar. Não deixa a tua lâmpada se apagar. E aquelas que foram apagadas, creia que o Espírito Santo está nesse lugar para derramar um óleo novo, e que o fogo dele vai vir acender a lâmpada que se apagou. Você sabe que lâmpada se apagou. Você sabe quando foi que ela começou a se apagar. Você sabe melhor do que ninguém. Nós não estamos aqui para examinar ninguém. Nós estamos aqui para nos examinar. Oh, Espírito de Deus, vem sobre nós, Senhor, nessa noite. Vem sobre nós. Se apresente ao Espírito Santo. Você é um candelabro. Você é um candelabro. Oh, que esses 7 braços da tua vida sejam acesos nessa noite, porque o Espírito Santo está nesse lugar. Oh, Espírito de Deus, vem, 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 vem. Você é que vai repreender. Você é que vai se despir. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. Se há confusão, se há engano, se há manipulação, se há acusação, se há religiosidade, apagando a tua lâmpada, é você. É você que vai clamar, é você que vai se apresentar, é você que vai rasgar o teu coração. Para que ele acenda, para que ele acenda, para que ele responda com fogo. Ele vos batizará, diz a palavra, com o Espírito Santo e com fogo, com fogo, com fogo.
Enche-me, Senhor. Inunda o meu ser. Eu te amo. Eu te amo. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser e eu te amo. Oh, vem, vem, vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me de ti. Tua glória inunda o meu ser e eu te amo, te amo. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Declara: repousará sobre mim. Repousará sobre mim o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria. O Espírito de entendimento. O Espírito de conselho. O Espírito de fortaleza. O Espírito de conhecimento. O Espírito de temor do Senhor. Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Ele me enviou a restaurar os quebrantados de coração. Ele me enviou a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele me enviou para consolar todos os tristes. Ele me enviou a ordenar acerca dos que choram, que se lhes dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, para que o Senhor seja glorificado em mim, aleluia, e através de mim. Vem com teu fogo em meu coração, enche-me, tua glória inunda o meu ser e eu te amo, te amo.
sobre nós. O Espírito Santo com o qual nós fomos selados. Você foi selado. E se você entrou aqui pela primeira vez nessa noite, e se você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo, lá no fundo há uma luz vermelha, você vai procurar, tem pessoas ali para orar com você, para te ajudar a declarar essa decisão. E você também nessa noite está sendo selado pelo Espírito Santo. Selado, selado. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia, ele é a fiança, a garantia de que Jesus vai voltar. O Espírito Santo é o penhor. Jesus deixou o Espírito Santo de garantia que ele vai voltar. E é só por causa do Espírito Santo que nós permanecemos, que nós ficamos, que nós pagamos um preço, que nós queremos tomar uma cruz. É só por causa do Espírito Santo. Porque por nós mesmos nós não conseguiríamos jamais. Por isso que o inimigo luta tanto para apagar a tua lâmpada, a minha lâmpada. Quero chamar os diáconos, presbíteros e pastores. Nós vamos participar da mesa agora do Senhor, nesse mesmo espírito de oração. Eu creio que a ceia, além de ser um memorial, ela é um ato profético também. É um ato profético, onde nós lembramos do sacrifício que Jesus fez e da promessa também que Ele tem. O Espírito Santo nos vivifica, nos recorda, nos renova, para que a gente não se esqueça que Ele vai voltar, para que a gente possa se alegrar na tribulação, ser paciente, perseverante, e o Espírito se renova em nós mais uma vez. Amém? Nós vamos orar por esses elementos. Se você entende o que é o corpo de Cristo, se você entende o valor do sacrifício de Jesus Cristo, se você tem esse entendimento, você pode e deve participar. Se você não entende, não se sinta constrangido. Você pode continuar adorando a Deus nesse mesmo espírito, não tem problema nenhum nisso. Não se sinta constrangido, mas é importante que seja feito com entendimento. Amém? Levante as mãos para cá, nós vamos consagrar esses elementos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, porque o Senhor tem colocado a tua mesa diante de nós, na presença dos nossos inimigos. Eu tenho certeza, Senhor, que muitos estavam sendo assolados por espíritos de engano, de religiosidade, de acusação, de confusão, de manipulação. E esses são os nossos inimigos, porque não é contra carne e sangue que temos que lutar. E o Senhor põe essa mesa nessa noite diante desses inimigos espirituais, porque o Senhor nos trata como filhos, nos chama para comer da tua mesa. O Senhor nos trata como discípulos, não como escravos. Nós pedimos, Deus, unge a nossa cabeça com óleo nessa noite. Faz o nosso cálice transbordar, Senhor. Tu és o nosso pastor. E que ao participarmos dessa mesa, isso possa ser para nós espírito e vida. Em nome de Jesus Cristo, abençoe esses elementos. Amém. E amém. Eles vão servir, nós vamos continuar adorando, vamos aguardar uns pelos outros, amém? Enquanto nós louvamos ao Senhor. Quebrantado me
Tua glória inunda o
te amo, te amo. Quebrantado e achego aos teus pés outra vez. Tua voz preciso ouvir em teu coração. Me entrego a ti, ao teu querer me rendo. Num santo lugar, vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser e eu te amo, te amo. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser e eu te amo, te amo. Vem com teu fogo em meu coração. Enche-me. Tua glória inunda o meu ser e eu te amo, te amo. Levanta o cálice bem alto. A palavra do Senhor diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Eu quero que você declare para o máximo de pessoas que você puder, trocando o cálice. O Espírito Santo é quem guia a tua vida, porque você é filho de Deus. A sua lâmpada não vai se apagar. Você não vai morrer. A unção do Espírito não vai se extinguir na tua vida. Libera palavras de bênção, porque tem muita gente para falar mal de nós já. Alguém precisa abençoar. Amém? Abençoe, declare: você é um candelabro aceso, com brasas vivas do altar. Você é um candelabro aceso. A sua lâmpada não vai se apagar. Os 7 Espíritos de Deus estão sobre a tua vida. O Espírito Santo guia a tua vida, porque você é um filho de Deus. Profetize sobre a vida dessa pessoa. Você é guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque você é uma filha de Deus. Amém? Vem com teu fogo em meu coração,
Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda o meu ser. Eu te amo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estardes com medo, mas recebemos o espírito de adoção. Nós recebemos o espírito de adoção, cara. Nós fomos adotados em Cristo Jesus. Não como escravos que obedecem regras religiosas, mas como filhos adotados, guiados pelo Espírito Santo, com sabedoria, com entendimento, movidos por um espírito de amor, de fortaleza. Porque o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o Espírito Santo não testifica com mentiras. Ele só testifica com aquilo que é verdadeiro. E é por isso que nós estamos aqui. Não por causa das nossas justiças, não por causa dos nossos acertos, não porque nós somos melhores do que aqueles que estão perdidos, mas simplesmente porque o nosso espírito compreendeu que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nós queremos ser guiados pelo Espírito que estava sobre Ele. Essa é a única diferença. Nós não somos melhores do que aqueles que se perdem. Mas a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. A unção do Senhor tem nos alcançado. O Espírito do Senhor está sobre nós. E é por isso que nós podemos sentar nessa mesa. Como aqueles 12 na noite em que ele foi traído, se sentaram com ele. Quando ele partiu o pão e dando graças, ele disse: esse é o meu corpo que será entregue por vocês. E da mesma maneira ele tomou um cálice com o fruto da vide e disse: esse é o meu sangue que será derramado por vocês. O sangue do novo pacto, uma nova aliança. Não mais a aliança da lei, mas a nova aliança, a aliança que consiste na graça. A graça que capacita a andar em santidade, a graça que capacita a andar em liberdade, a graça que capacita a dizer não para o pecado. Essa é a nova aliança agora que eu faço com vocês. Por isso, todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, se lembrem disso. E façam como eu estou ensinando, Jesus disse. Por isso, diante do Espírito Santo, diante dos nossos inimigos todos, que foram expostos na cruz do Calvário, e mais uma vez são expostos nessa noite, diante da palavra do Senhor, diante do nosso amado Jesus, que está sentado à destra do Pai, diante do Espírito Santo que habita em nós e que nos ensina todas as coisas, que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo do Pai. Diante de todos esses, nós comemos e bebemos do pão e do cálice em nome de Jesus. Vem com teu fogo em meu coração.
Santo Espírito, enche-me de alegria, de paz, da justiça do Teu Espírito Santo. Nós te amamos, Jesus. Vem, vem, vem com Teu fogo em meu coração. Enche-me, Tua glória inunda o meu ser. Eu te amo, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, Jesus. Vem com Teu fogo. Enche-me, Tua glória inunda o meu ser. Eu te amo. Aleluia. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Você não é um candelabro banguela. Sobre a tua vida estão os 7 Espíritos de Deus. Toda vez que você vê algo vindo para apagar a tua lâmpada, você se lembra desse candelabro desdentado. E não aceite ser nada semelhante a isso. Porque você não foi criado para isso. Não aceite como algo normal a tua luz se apagar, a tua unção, os teus testemunhos ficarem no tempo passado. Não aceite a mediocridade na tua vida. Não tenha nome de que está vivo, estando morto. Não aceite isso. Que o Senhor conceda a cada um de vocês o dom de discernir espíritos. Em nome do Senhor eu profetizo o dom de discernimento de espíritos vindo sobre essa casa, vindo sobre essa igreja, junto com a plenitude do Espírito Santo, junto com o convencimento daquilo que precisa ser arrancado, despido. Venha discernimento de espíritos, para que você não combata como quem está golpeando o ar, mas que você vá num alvo certo, que você seja assertivo. Ao reconhecer contra o que você tem lutado, contra quem você tem lutado, você não seja enganado. Eu declaro que você não será enganado. Que o Espírito da verdade conduzirá a tua vida, te livrando de toda forma de manipulação, de toda forma de confusão, de toda forma de religiosidade e de toda acusação do diabo. Porque todo pecado que é confessado e que tem fruto de arrependimento, ele é perdoado automaticamente. Satanás não pode te acusar daquilo que está na luz. Por isso, se você tem algo em oculto, tire debaixo do tapete, para que o acusador não tenha lugar na tua vida. Amém? Levanta a mão do teu irmão e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus na minha vida, quem o impedirá? Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus,
e não nos deixes cair em tentação. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levanta tua mão direita bem alto. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a consolação e o poder do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, te enchendo, te capacitando. Que a alegria do Senhor, que a paz e a justiça se manifestem, que o reino de Deus se manifeste através da tua vida. Eu te abençoo. Vá na paz do Senhor, não se permita ser roubado. Vá na bênção para a tua casa, debaixo de glória, em nome de Jesus.